Qual professor que não quer conseguir transmitir esse valor, ter os alunos interessados, fazer com que eles comecem a colocar em prática e, além do mais, eles amem o idioma, não seja mais uma coisa assim que eles são obrigados a aprender, né? Seja uma coisa que eles mesmos busquem, queiram conhecer. Hey Teacher! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Go Teachers! Aqui eu falo sobre estratégias para você, professor de inglês, aumentar o interesse da sua turma. Eu sou a professora Juliana Batista e o tema do nosso episódio de hoje é como o melhor relacionamento com os seus alunos ajuda no interesse deles. Então, o que interfere esse nosso relacionamento, o modo como lidamos com os nossos alunos com relação ao interesse deles nas nossas aulas? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema hoje. Mas, primeiramente, eu gostaria de reiterar as boas-vindas. Fico muito feliz de ter a companhia de vocês aqui, principalmente nesse horário da manhã. Lembrando que esse episódio, que essa live, ela é um aquecimento para o webinário do dia 4 de fevereiro, que vai acontecer às 22 horas. Esse webinário, ele vai ser um encontro para professores de inglês. E vai ser totalmente online, totalmente gratuito. Então, para você participar desse evento, você precisa se inscrever. O link de inscrição está lá na bio do meu Instagram. Então, é só acessar o meu Instagram, que é Juliana Batista EN. Aí você vai ver lá no meu perfil mesmo, aquele link. Clicando lá, você consegue acessar essa inscrição. E assim que você se inscrever, você tem que confirmar o e-mail que você vai receber. E assim, também fazer parte do nosso canal do Telegram. Por que é importante fazer parte do canal do Telegram? Porque lá eu vou manter você informado de tudo que vai acontecer com relação a esse evento. Lá também eu vou mandar um bônus para você poder ter a sua turma mais engajada, mais envolvida durante o seu bimestre, combinado? Então, para isso, precisa estar lá no canal do Telegram, certo? Com isso em mente, então, vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso tema de como o melhor relacionamento com os nossos alunos ajuda no interesse deles. Certo, acho que deu certinho aqui. Certo, então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Primeira coisa, o que é um bom relacionamento? De acordo com uma definição do dicionário, é a capacidade de conviver bem com seus semelhantes. Então, quando a gente traz isso para o nosso lado de professor e aluno, um bom relacionamento com os nossos alunos, ter uma boa convivência com eles, uma amizade com os nossos alunos. Porém, é interessante que quando a gente fala dessa questão de uma amizade com os alunos, alguns professores já ficam preocupados, mas não precisa. Um bom relacionamento não quer dizer que esse aluno vai ter domínio sobre a aula, que ele vai ter autoridade ali, que ele vai fazer o que ele quiser. Isso não é a questão da amizade, isso não é uma boa convivência, não é isso que a gente quer falar, não é esse o tema. A questão é que assim como todo relacionamento que a gente tem dentro e fora da sala de aula, a gente precisa basear ele em respeito e limite. Então, quando a gente tem essa questão do respeito mútuo, do limite, a gente consegue sim ter uma boa convivência com os nossos alunos, sem deixar que vire uma bagunça, sem deixar que o nosso aluno ultrapasse o limite ali que é permitido para ele manter uma boa convivência conosco e não alterar não alterar o ambiente da sala de aula, certo? Então, não precisamos ficar preocupados demais sobre, meu Deus, uma amizade com a turma, será que isso não vai fugir do controle? Não, é muito importante a gente pensar nisso, que o nosso relacionamento, no geral, com as pessoas, depende dessa confiabilidade, depende da gente colocar em prática essa questão dos respeitos, essa questão dos limites, certo? Outra coisa, falando ainda sobre quais cuidados nós devemos ter com relação a isso. Nosso objetivo deve ser enxergar os nossos alunos como indivíduos, como pessoas que estão ali para se tornar cidadãos. Eles ainda vão desempenhar o seu papel na sociedade. Então, eles vão precisar ainda, nessa fase que a gente está educando eles, que a gente está ensinando eles vão precisar desenvolver traços da personalidade, vão precisar desenvolver habilidades de convivência, de respeito. Tudo isso vai ser trabalhado ali em sala de aula. Então, é muito importante a gente não vê os nossos alunos como algo inferior, a gente tem que ver eles como ali indivíduos que estão se preparando para fazer parte da sociedade, para ter sua voz ativa, para gerar suas próprias opiniões e lutar por elas, né?
Então, é muito importante a gente enxergar os nossos alunos dessa forma. Tenha certeza que quando você faz isso, quando você enxerga os seus alunos dessa forma, o seu aluno, ele vai valorizar muito, ele vai perceber que você tem esse respeito por ele, e ele consegue devolver isso da mesma forma, ele também consegue nos mostrar respeito, ele passa a confiar mais em nós. Então, é muito importante a gente ter essa visão dos nossos alunos, não subestimá-los, não deixar para lá, a gente sempre buscar ter um bom convívio, um bom relacionamento com eles. E por que é importante a gente focar nessa questão de ter um bom relacionamento com os nossos alunos? A gente não consegue educar os nossos alunos sem dialogar com eles. Deixa eu só puxar o mouse aqui. A gente não consegue educar eles sem dialogar com eles. O diálogo é a chave para a gente conseguir ter esse bom relacionamento com eles. Então, quando a gente tem conversas sinceras com os nossos alunos, quando a gente mostra para eles que a gente se importa com eles, que a gente não está ali só porque é mais uma matéria que foi dada ali no componente curricular, a gente quer o bem dele, a gente está focando ali em como ele vai se sair na sociedade, como que ele vai se tornar um cidadão, o que ele vai precisar desenvolver. Quando a gente mostra esse cuidado, quando a gente mostra essa atenção, o nosso aluno consegue retribuir também essa questão do respeito, essa questão dos limites. Outra coisa, às vezes a gente acaba apelando para o lado da ameaça, da chantagem da nota, da chantagem de se precisar de mim no conselho, esse tipo de coisa, ou então, no caso das aulas particulares, né, olha, eu tenho contato do seu pai, eu tenho contato da sua mãe, eu vou já passar um WhatsApp para falar aqui para ele o que você está fazendo. Quando a gente passa essa questão de ameaça, essa questão de chantagem, a gente pode passar a impressão para os nossos alunos que a gente está perdendo o controle ou da nossa emoção, que a gente está ficando irritado com ele, a gente não sabe mais o que fazer, a gente está perdendo o controle, ou que a gente está perdendo o controle ali da sala, que, enfim, pode parecer uma coisa que não é, né? Pode parecer que a gente está desesperado ali para colocar ele no eixo. E quando ele percebe isso, pode ser que ele fique, a tendência é que ele tente fazer ainda mais aquela bagunça ou aquele comportamento ruim que ele está tendo. Então, é muito importante a gente evitar utilizar essa prática da chantagem, da ameaça, de vou ligar para o seu pai, de não preciso, espero que você não precise de mim no conselho. Essa técnica, ela acaba afastando o nosso aluno da gente, e ela faz com que ele fique desconfiado da gente, né? Ele fica esperando que a qualquer momento a gente vai fazer alguma coisa que vai prejudicar ele. Então, na verdade, essa técnica, ela afasta os nossos alunos. E quando a gente consegue uma atenção deles, utilizando essa atenção costuma não durar muito, porque o aluno, ele está ali prestando atenção porque ele foi obrigado, né? Uma coisa que ele está sendo forçado a fazer. Então, a gente tem que partir para outras técnicas, para conseguir essa atenção dos nossos alunos, conseguir captar esse interesse deles. Vamos falar de um exemplo bem tranquilo de como que funcionou isso para um professor, como que um bom relacionamento com seus alunos funcionou para esse professor. Olha só, esse professor de inglês, ele era de Fundi 2, de uma escola pública que eu trabalhei. Então, ele pegou ali a turminha do Fundi 2, acredito que ele tinha pego, acho que o 7º, o 8º e o 9º, acho que foram 3 turminhas que ele pegou ali na escola. E aí, o que acontece? Ele sempre se esforçou em ter esse bom relacionamento com os alunos. Então, assim, realmente é como essa palavra diz, é um esforço, né? Não é uma coisa que acontece, a gente tem que se empenhar para conseguir esse bom relacionamento. E aí, o que ele fazia? Ele sempre tirava um tempo para conversar com os alunos e trocar as experiências. Então, tanto as experiências que o professor trazia, né? Quando ele chegava, ele perguntava para os alunos como eles estavam, a questão do que eles tinham feito durante a semana, como que ia estar essa semana deles na escola, se eles iam ter algum trabalho para apresentar, alguma prova, tudo isso o professor fazia essa conversação com eles, perguntava como eles estavam, e também trazia o que tinha acontecido com ele, né? Então, é uma via de duas mãos, né? Não era só os alunos que falavam para o professor também se expressava, também contava o que aconteceu durante a semana, se ele tinha alguma coisa, alguma novidade para contar para os seus alunos, tudo isso fazia parte dessa rotina da aula do professor. Ele sempre tirava esse tempinho para conversar com eles. E aí, deixa eu ver. Sim. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre como ele fazia essa parte da troca de experiências, vai ser na live de amanhã. Amanhã eu vou contar uma técnica bem legal que ele trazia para deixar os alunos mais, assim, ansiosos para ouvir
ele contando as experiências dele, contando alguns detalhes sobre a vida dele que fazia com que os alunos ficassem muito mais próximos a ele, se sentiam mais confiantes com ele. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais, na live de amanhã às 9h09. E aí a questão é, voltando a esse tema do bom relacionamento que ele tinha com os alunos dele, a questão é que os alunos se sentiam próximos a ele quando ele trazia essa questão de sentar, conversar, trocar essas experiências. E durante as aulas, ele buscava inserir os conteúdos que interessavam os alunos. Então, ele focava nesses temas que os alunos eram interessados e trazia para a sala de aula, principalmente com relação à música. E quando eu falo de música aqui, eu sempre tive esse complexo, né, de trazer a música para dentro de sala de aula. Por quê? A maioria dos meus colegas colegas e amigos que são professores de inglês, eles têm alguns dotes, como tocar violão, como voz boa. Então, geralmente, quando eles vão dar aula, eles levam violão, cantam com a turma, conseguem tocar e fazer essa participação mais que consegue ser mais interativa, né? E eu sempre tive esse complexo, porque eu sou péssima, eu não consigo tocar violão, a minha voz não é boa para cantar, eu não tenho nenhum desses dotes, nenhum desses dons. Então eu sempre tive esse receio com relação à música. Mas o modo como esse professor trazia a música foi o modo como eu me identifiquei, foi o modo como eu consegui trazer a música, que é trazer, na verdade, as músicas que já são tendência entre os nossos alunos, por meio de experiências de trazendo vídeo, trazendo a caixinha de som Bluetooth para dentro da sala de aula, colocando os alunos para preencher aquelas lacunas da música. Essa é a forma que eu mais me identifico para trazer a música para dentro da sala de aula, porque não consigo fazer por mim mesma, não consigo tocar violão, não consigo cantar, mas assim, dessa forma, trazendo a música também por outros meios, a gente consegue obter esse interesse do nosso aluno, né? E o professor da mesma forma, ainda bem, né? Ele também não tinha esses dotes, mas ele sabia como trazer a atenção dos alunos por meio da música. E aí ele trazia música para os alunos ficarem ouvindo durante a aula. Então, por exemplo, ele fez a explicação dele, acabou a explicação, está naquele momento que os alunos vão fazer os exercícios, ele colocava uma musiquinha, como se fosse uma música ambiente, uma música de fundo, para os alunos irem ouvindo enquanto estavam ali fazendo os exercícios. Isso é uma coisa bem legal também, porque estimula os alunos ali durante aquela aula a estarem ouvindo a letra em inglês. Aquilo já é uma forma de estimular o ouvido deles, estimular esse raciocínio voltado para o inglês. E aí ele fazia essa técnica com relação à música, né? Ele trazia as músicas, então já deixava os alunos mais à vontade. Algumas vezes ele trazia textos complementares com relação a algum filme ou algum seriado que estava em alta, que os alunos dele gostavam. E aí ele ficava sempre atento para entender quais são os filmes, quais eram as coisas que iam chamar a atenção desses alunos. E outra coisa, ele trazia quadrinhos de inglês para abordar a leitura por uma perspectiva diferente. Então, em vez do aluno ter que a leitura é sempre uma questão de ler um livro longo, de ler uma coisa longa de várias páginas, o quadrinho deixa tudo mais dinâmico, né? Deixa uma forma mais leve, mais descontraída de praticar essa habilidade da leitura. Inclusive, até suspeito de falar, porque esse professor, muito fã de quadrinhos, tem todas aquelas coleções da Marvel, coleção da DC, todas essas coisas, o professor já tinha essa coleção, então para ele era muito mais fácil trazer essa prática de leitura para a sala de aula. Mas é muito bom, porque se a gente parar para perguntar para os nossos alunos, eu mesma já perguntei para os meus alunos, o que eles tinham costume de ler, qual é o hábito deles com relação a isso. Deixa eu só movimentar aqui. Eu perguntei para os meus alunos uma vez qual era o hábito deles, o que eles costumavam a ler. E aí os meus alunos responderam que os quadrinhos são coisas que eles costumam muito a ler, muitos leem por hobby, muitos gostam de estar sempre por dentro das novidades, então eles preferem fazer a leitura por meio de quadrinhos. Então é muito bom a gente ter essa noção, a gente conseguir conversar com os alunos, perceber quais são os temas, quais são os assuntos que realmente interessam eles. E antes de eu te contar qual foi o resultado que esse professor conseguiu, trazendo a música, trazendo os textos complementares voltado para filmes, voltado para seriados, e também trazendo essa questão dos quadrinhos, eu queria te falar uma coisa. Como que você acha que esse professor sabia exatamente o que trazer para a sala de aula para deixar os alunos interessados? O que ele fazia?
Bom, para tirar um tempo para conversar com os alunos, ele conseguia prestar atenção nas respostas, nas opiniões que eles estavam tendo, nos temas que eles estavam abordando, que estava em alta. Quando ele prestava atenção a isso, ele sabia exatamente o que ele precisava trazer para a sala de aula para conciliar esse universo do aluno com ali os conteúdos da sala de aula. Então, ele conseguia alinhar isso por meio da conversa com os alunos, por meio do diálogo. Então, é muito importante a gente ter esse diálogo para a gente compreender, para a gente poder entender melhor o nosso aluno. Então, dessa forma, ele conseguia prestar atenção, conseguia perceber o que interessava os alunos dele. Mas aí vamos falar agora do resultado, então. Depois que ele incluiu tudo isso, que ele trouxe tudo isso para os alunos, prestou atenção nos assuntos, nas coisas que interessam ao aluno, qual foi o resultado que ele teve? Será que foi bom ou será que foi ruim? Bom, o resultado foi muito bom. Os alunos começaram a sentir mais confiança nesse professor. Também fez com que os alunos ficassem mais cooperativos. Então, o que acontece? Quando o professor solicitava alguma coisa, alguma atividade diferente, os alunos, por consideração, acabavam fazendo, eles faziam mais motivados, porque eles queriam agradar aquele professor, que eles já tinham esse vínculo com ele, né? Então, eles queriam fazer coisas que ajudassem o professor, eles queriam ser cooperativos com aquele professor. Então, isso mostra que a gente não precisa ficar receoso em ter esse relacionamento com os alunos, ficar pensando demais sobre isso, porque os alunos, eles acabam se tornando cooperativos conosco quando eles têm esse vínculo com a gente, quando eles confiam na gente. Eles começam a mostrar respeito pela nossa aula, né? Então, uma questão que é bem comum, né? A gente fica preocupado, tem alguns alunos que parecem estar tão alheios à nossa aula, que não querem prestar atenção. Quando a gente começa a dar essa aula que é toda voltada para o interesse do nosso aluno, a gente consegue captar a atenção daquele que estava ali talvez meio disperso. E quando ele percebe que você está focando todas as suas energias da aula ali em trazer conteúdos para eles percebem isso e também retribuem isso por prestar atenção, por interagir, por serem participativos. Isso é muito importante. E aí, vamos falar um pouquinho mais. Quem mais que esse professor alcançou, além de ter, assim, a turma dele ao lado dele, né, buscando sempre ajudá-lo? Outra coisa que aconteceu é que todas as turmas dele, ele tinha, se eu não me engano, essa parte do 7º, 8º e 9º, né, as turmas todas queriam que o professor fosse o representante de sala deles, porque no caso da escola pública, eles precisavam eleger um professor para ser o representante de sala, para tomar, assim, para ajudar na tomada de decisões, para ajudar a turma com relação também, por exemplo, os nonos, com relação à formatura, essas coisas. Todas as turmas que ele dava aula queriam que ele fosse o representante, queria que ele fosse o professor que representasse eles. Então, para você ver como que faz a diferença, né? Os alunos ficavam ali ansiosos por esse professor, eles viam mesmo esse professor como um amigo deles. Tanto é que, em todas as viagens e excursões, sempre tinha uma bagunça organizada lá na secretaria, porque eles estavam pedindo que aquele professor fosse o professor escolhido para ir junto com eles nas viagens, tanto na viagem de excursão, como na viagem de formatura também. Aquele professor era sempre o mais votado para acompanhar os alunos. Os alunos gostavam muito dele, sentiam esse vínculo com ele. E eles criaram esse vínculo com o professor, então ficaram muito mais próximos da aula do professor, da matéria. E na questão do rendimento, como que ficou o resultado dessas aulas voltadas para os alunos, como que interferiu no rendimento? Eu posso dizer com segurança, eu posso dizer que com toda certeza que o rendimento dos alunos aumentou, porque na época eu era a pessoa que compilava ali as notas do boletim, porque eu trabalhava na secretaria, então tinha que passar por mim. As notas que o professor passava, eu lançava no sistema. Então, eu tenho certeza, posso garantir para você que o rendimento dos alunos melhorou muito, comparado tanto com os anos anteriores, que eu tinha acesso por meio do histórico escolar, como também do começo do semestre. Do começo do semestre, viu ali que estava começando, e aí assim foi fluindo, e no último semestre os alunos estavam todos com uma nota excelente. A turma, no geral, tinha aumentado o rendimento. E eu posso dizer que a maioria daqueles alunos passou a gostar muito de inglês, passaram a amar o idioma. E isso acontece assim, até porque eles ficaram muito mais envolvidos. Antigamente, quando eles se reuniam para cantar algumas músicas, né, durante o intervalo que eles traziam violão, esse tipo de coisa, eles focavam mais em músicas nacionais que eles conheciam.
E com o tempo, conforme foi passando essas aulas do professor, eles começaram a trazer as músicas que eles ouviam ali em sala de aula com o professor e começaram a praticar a letra das músicas. Então, isso tornou muito mais fácil para eles entender o inglês, para eles se familiarizarem com o inglês. E foi também uma coisa assim que eu percebi que os alunos, depois que eles passaram por esse momento, por essa experiência das aulas de inglês serem mais voltadas para o interesse deles, eles ficaram mais dispostos a aprender inglês. Então, mesmo depois, quando eles saíram ali, que acabou aquele ano que o professor dava aquelas aulas, muitos alunos ali da escola estavam procurando por aulas particulares, outros estavam aprendendo online, e eles sempre vinham me contar, como eles sabiam que eu era professora também, eles sempre vinham me contar como é que eles estavam, como estava sendo o progresso deles, às vezes vinham me perguntar alguma palavra específica que eles não tinham encontrado, talvez, no dicionário, né? Então, era muito interessante ver como eles tinham desenvolvido essa curiosidade pelo inglês, eles tinham desenvolvido esse interesse, era uma coisa deles, né? O professor conseguiu passar isso para eles, conseguiu deixar eles interessados. Então, a gente percebe que os alunos, eles começaram a ver valor naquilo que estava sendo ensinado. Eles começaram a ver valor no inglês. E deixaram de ver o inglês só como uma matéria, que é o que muito acontece os alunos verem só como mais uma matéria que eles têm que estudar e acabam não desenvolvendo esse interesse. Por isso é importante a gente aplicar essas técnicas para conseguir deixar o aluno ver a importância daquilo. Como que isso aconteceu? O professor conseguiu transmitir esse valor por meio das aulas dele. Então, o professor eu tenho contato ainda com esse professor, né, converso com ele sempre diz que sempre gostou muito do inglês e queria que as turmas dele tivessem também esse sentimento pelo idioma. E aí eu brinco com ele, e conseguiu, com certeza conseguiu. Quando eu olho ali o rendimento dos alunos, vejo como os alunos ficaram interessados, com certeza ele conseguiu passar esse valor que ele tem pelo inglês também para os alunos dele. Então é muito importante a gente colocar também a nossa questão de sentimento ali na nossa aula, né? A gente voltar essa questão, lembrar o que a gente sente pelo inglês e colocar aquilo na nossa aula. Mas aí eu te pergunto, qual professor que não quer alcançar esse resultado com seus alunos? Qual professor que não quer conseguir transmitir esse valor, ter os alunos interessados, fazer com que eles comecem a colocar em prática e, além do mais, eles amem o idioma, não seja mais uma coisa assim que eles são obrigados a aprender, né? Seja uma coisa que eles mesmos busquem, queiram conhecer. Então, todo professor quer isso, né? Mas para a gente fazer isso, para a gente conseguir isso, a gente precisa se esforçar em ter um bom relacionamento com os nossos alunos. Dificilmente a gente vai conseguir alcançar esse nível de resultado se a gente não tiver um bom relacionamento com os nossos alunos. Isso está ligado com esse vínculo que a gente tem com eles. Dessa forma, a gente consegue transmitir essa paixão que a gente tem pelo inglês, né? Esse valor que a gente dá. Inclusive, falando dessa questão de um bom relacionamento com o aluno, esse é um dos pilares do meu método, The REK. Um dos pilares é esse primeiro, que é relacionado ao relationship, né, que é do nosso relacionamento com os alunos. E nesse método, o meu pilar é exatamente esse primeiro R, é trabalhar o relacionamento com os nossos alunos. E eu vou falar sobre esse pilar, sobre como aplicar esse pilar no dia 4 de fevereiro, às 22 horas. Então, marca aí na sua agenda, já deixa reservado esse horário para a gente conversar um pouco no dia 4 de fevereiro, combinado? Aí eu vou falar mais sobre como esse pilar ajudou nas minhas aulas, como que eu consegui desenvolver esse método que me ajudou muito, que eu consegui ter os meus alunos interessados, consegui ter eles participativos, envolvidos, e hoje eles amam o inglês, eles não veem mais o inglês como uma matéria apenas. Então é muito importante, reserve esse tempinho do dia 4 para a gente conversar. Vai ser 100% online, 100% gratuito, você só precisa se inscrever nesse evento que vai ser um encontro para professores de inglês. Combinado? Vamos para frente, então. O que impede alguns professores de ter esse bom relacionamento com os alunos? O que impede? O que está faltando ali? Alguns têm medo de perder a autoridade em sala de aula. Então, por causa daquela preocupação de perder aquela autoridade, o professor acaba criando um distanciamento do aluno, né? Fazendo com que ele não tenha muita abertura para conversar, para interagir. Dessa forma, eu me mantenho como uma autoridade em sala de aula, eu que mando, eu que dou a palavra final ali.
Isso é o que atrapalha alguns professores a ter um bom relacionamento com os alunos, esse medo, essa insegurança de perder a autoridade. Outra coisa é que alguns professores pensam que não é necessário, que o aluno ele está ali para aprender mesmo, então ele não vai fazer mais do que a obrigação dele por prestar atenção na minha aula. É isso que atrapalha alguns professores também a conseguir esse bom relacionamento com os alunos. Eles pensam muito naquela metodologia tradicional, né, que o professor é detentor de todo o conteúdo e ele vai só transmitir aquilo para os alunos. Então, não precisa criar um vínculo, né, não necessariamente precisa ter esse vínculo entre professor e aluno. Isso é uma das coisas que atrapalha muito. Outros professores também estão acostumados a utilizar os métodos de chantagem. Então, em vez de desenvolver esse bom relacionamento, de ter essa confiança de aluno-professor, ele acaba fazendo aquela coisa da chantagem. Presta atenção, eu estou mandando, você precisa prestar atenção. Olha, você vai perder nota, hein? Você não dependa de mim no conselho, tá muito, meu Deus, tá demais. Ou então, na aula particular, tenha o contato do seu pai, hein? Vou ligar aqui, ó, vou mostrar tudo o que você está fazendo. Deixa o seu pai passar aqui para te buscar, que eu já vou falar com ele. Essa questão da ameaça, constante chantagem, atrapalha no relacionamento com os alunos. E outros professores simplesmente não sabem por onde começar. Eles até têm vontade de ter esse bom relacionamento, mas por onde começar? Como que a gente começa a desenvolver esse relacionamento com a nossa turma? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no nosso passo a passo. Mas antes, assim como, da mesma forma como no nosso dia a dia, a gente passa a conhecer melhor uma pessoa quando a gente consegue entender melhor os gostos dela, né, as preferências que ela tem, os traços de personalidade dela, a gente começa a traçar um padrão, não é mesmo? Então, da mesma forma, isso acontece com o nosso relacionamento com os nossos alunos. Então, a gente precisa entender, a gente precisa tirar esse tempo para conhecer os alunos, para conversar com eles, para dialogar, para a gente começar a entender eles melhor, a gente criar um padrão da personalidade deles, do jeito como eles se expressam, do que eles gostam, do que eles não gostam. E conforme a gente vai se esforçando para desenvolver esse vínculo, esse respeito começa a ser mútuo. Nosso aluno percebe que a gente tem ali um interesse genuíno em saber como ele está, o interesse para saber como que é o dia a dia dele, as coisas que interessam ele, os hobbies dele. Dessa forma, o aluno percebe e também retribui isso conosco, querendo saber como que a gente está também, querendo saber um pouco mais sobre a gente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Fica muito mais fácil da gente ter essa boa convivência com os nossos alunos. A gente consegue entendê-los melhor e eles também conseguem nos entender melhor. Certo? Então, é muito importante a gente ter, sim, esse esforço para alcançar esse bom relacionamento. E tenha certeza que esse esforço, ele tem sim, ele vem com ótimos resultados, excelentes resultados, que a gente consegue captar esse interesse do nosso aluno e a gente consegue ter ele mais envolvido nas nossas aulas, fora que a motivação deles melhora muito, porque a confiança que ele tem ali durante as nossas aulas motiva ele a estar ali, a se esforçar, a pesquisar, então é muito importante. Mas então, por onde que a gente pode começar a ter esse bom relacionamento com os nossos alunos? Vamos lá, vamos de passo a passo. O primeiro passo que a gente tem que dar é tirar um tempo para conversar com os nossos alunos. Eu costumo ouvir muito uma frase que é assim: ninguém sabe o que calado quer. Então, como é que os seus alunos vão saber que você está interessado neles se você não tirar esse tempo para conversar com eles, se você não tirar esse tempo para saber mais sobre eles? Eles também não vão saber que você quer interagir com eles. A gente precisa dar esse primeiro passo de tirar um tempo e tomar a iniciativa de conversar com os nossos alunos, de fazer perguntas a eles, ver como eles estão. Toda essa questão a gente tem que partir primeiro da gente, até a gente criar essa rotina na nossa aula. E um bom horário para fazer isso pode ser antes da sua aula começar. Então, vamos supor que se você é de escola pública, tocou ali o sinal, você entrou na sua sala, você já pode ir começando a conversar com eles, perguntando como eles estão, como está sendo a semana deles, tudo isso. Agora, no caso da aula particular, a gente tem duas formas, né? Tanto quando o primeiro aluno vai chegando, a gente já pode ir conversando com ele, aproveitar para conhecer ele um pouquinho mais, ou então esperar mesmo a turma chegar, a turma toda poder entrar na sala, para a gente conversar com eles, ver como eles estão e ter esse momento de diálogo com eles, né? E o que é bom a respeito disso, da gente tirar esse tempo para conversar com os nossos alunos? Além da gente conseguir saber como é que eles estão,
e compartilhar as nossas experiências com eles, eles compartilhar as experiências deles com a gente. Isso também vai ajudar a não ter alunos interrompendo a sua aula. Bom, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo, nas aulas particulares, acontecia. Quando eu não tirava esse tempo para conversar com os meus alunos, o que acontecia? No meio da aula, o aluno falava assim: professora, lembrei de uma coisa, deixa eu te contar. Aconteceu isso, e a gente acabava tendo que parar a aula para prestar atenção no que estava acontecendo. Beleza, encerrou o assunto, a gente voltava na aula, daqui a pouco outro aluno falava: professora, lembrei de outra coisa, sabe o que eu ia te perguntar? Eu ia falar assim. Então, novamente, tinha uma interrupção da aula para conversar, às vezes, sobre um assunto que era relacionado ao inglês, mas não necessariamente naquele momento da aula. Então, eu acabava sendo interrompida, às vezes no meio da explicação, às vezes durante um exercício, e isso causava aquele corte da linha de pensamento, né? Então, o aluno estava ali engajado, de repente ele tinha esse corte por meio de um outro assunto, de um assunto aleatório. Então, é muito importante tirar esse primeiro momento para conversar, para saber as novidades, para ver como é que eles estão, porque assim, durante a aula, não tem essas interrupções, a gente consegue fluir com o nosso conteúdo. O segundo ponto é a gente ficar atento aos assuntos que chamam a atenção dos nossos alunos. Então, você reservou um momento para conversar com seus alunos, tirou ali aquele tempinho para ver como é que eles estão, o que eles andam fazendo. Fique atento às respostas que eles te dão. O que eles gostam de fazer, o que eles têm feito atualmente, o que eles têm feito fora da sala de aula. A gente tem que focar nas coisas que eles vão dar, nas pistas que eles vão dar para a gente a respeito do interesse deles. Então, faça anotações no seu caderno pessoal. Se você ainda não tem um caderno pessoal de anotações para a sala de aula, eu recomendo muito que você tenha, para você poder anotar tudo isso que eles vão te passar, tanto com relação a comportamento, como com relação a gostos, preferências. A gente tem que ter ali um lugar, um espaço certo para a gente anotar para a gente fazer essas anotações e não perder informações. Eu costumo dizer que nós, professores, temos muita coisa na cabeça. Então, como é que a gente pode ainda sobrecarregar a nossa mente por colocar mais informações? É difícil, né? Por isso, quando a gente tem esse caderninho pessoal de anotações, a gente consegue aliviar um pouco desse estresse na nossa mente. A gente consegue, não precisa ficar ali preocupado em absorver toda aquela informação que os nossos alunos vão nos passar. Também uma coisa que eu gosto de fazer é pedir sugestão de filme e série para os meus alunos. Eu sempre pergunto para eles: o que vocês andam assistindo? O que vocês indicam de filme para eu assistir no final de semana? Eu sempre estou perguntando isso para eles, porque é uma forma de eu conhecer eles melhor, saber o que eles gostam de assistir, o que anda em alta, o que anda em tendência. E assim, eu aproveito e faço um preparo para quando eu for incluir essas coisas na aula deles. Então, eu acabo pedindo essas sugestões e já começo a fazer um preparo para incluir essas dinâmicas nas aulas deles. Então, faça isso, tenha esse hábito de sempre prestar atenção nas respostas dos seus alunos e também pedir sugestões para eles, perguntar mesmo. A gente tem que estimular para que eles tenham esse diálogo conosco. O nosso terceiro passo é a gente estimular as atividades dinâmicas e que permitam o aluno se expressar. Então, uma das ferramentas mais utilizadas com relação a permitir o aluno se expressar são os debates. Os debates são bem comuns, os alunos conseguem colocar a questão da opinião deles, conseguem formular suas ideias, né, conseguem encaixar suas ideias numa estrutura. Então, isso é muito importante. Quando a gente estimula o aluno a ser ativo, a colocar essas expressões dele, a gente também tem que ficar atento nas respostas que ele vai dar, porque aquilo vai mostrar muito sobre a personalidade do aluno, sobre a cultura dele, sobre a forma como ele foi criado. Tudo isso vai ajudar você a entender melhor o seu aluno. Então, é muito importante a gente estimular esse tipo de atividade, porque assim a gente vai conhecer melhor os nossos alunos. Outra forma também são as resenhas e os questionários. Por meio das resenhas e dos questionários, a gente consegue também analisar, a gente consegue observar o que os nossos alunos eles têm em mente, né, as ideias, as opiniões que eles têm. Então, é muito importante a gente também tirar esse momento da nossa aula no planejamento e focar nas atividades dinâmicas. Um quarto passo é a gente alinhar os conteúdos da nossa aula com os conteúdos que interessam os alunos. Então, vamos lembrar, né? Lembra que eu falei aqui no começo que o professor, ele trazia música,
ele trazia na leitura, ele trazia os quadrinhos, que são coisas que chamam a atenção dos alunos mais novos. Ele trazia também essa questão dos filmes, dos seriados. Tudo isso ele fazia como? Ele precisava passar pelo primeiro passo, né, que é de conversar com os alunos, e depois ele precisava do planejamento, que era fazer isso, né, alinhar o conteúdo da sala com os assuntos que interessam os alunos. Então, um exemplo disso, vamos supor, está ensinando phrasal verbs. Por que a gente não traz um trechinho ali, talvez de um seriado, que é comum ter esses phrasal verbs durante o dia a dia? Por que a gente não traz um trechinho para os nossos alunos verem e perguntar para eles identificar qual que é o phrasal verb que está passando ali, qual que é a tradução? Então, a gente pode trazer sempre uns trechinhos de vídeo, trechinho de filme, trechinho de seriado, e colocar ali para o aluno estimular a audição dele, ele ouvir, ele prestar atenção, entender o contexto, onde que é utilizado aquilo ali. Então, é muito importante a gente ter também essa questão de trazer os assuntos que interessam os nossos alunos para dentro de sala de aula, claro, sempre com o objetivo de aprendizagem. Dependendo do assunto que a gente está trabalhando, a gente consegue ir trazendo essas ferramentas para a sala de aula. Então, é muito importante a gente ter esse momento de planejamento e alinhar o nosso conteúdo com os assuntos que interessam os nossos alunos. O quinto passo é a gente dar o nosso feedback aos alunos. Então, se você reparou que aquele aluno que antes era mais disperso, agora ele está se esforçando para prestar atenção, ele está se esforçando para fazer as atividades, ele está se esforçando para participar da nossa aula, então dê o feedback para ele, fala, olha, parabéns, eu percebi que você está se esforçando, muito bom, estou gostando bastante da sua participação. Essas palavras, parabéns, muito bom, estou gostando, muito bom, continue assim. Isso faz com que o aluno fique mais motivado e assim ele consegue se manter envolvido nas nossas aulas. Também fica atento ali naquela melhora que eles tiveram, né? Às vezes ele estava indo devagar ali com a matéria, mas ele conseguiu pegar, ele conseguiu acompanhar a turma, conseguiu acompanhar a explicação. Então, novamente, dá aquele feedback para ele, fala para ele, parabeniza ele, né? Fala que ele está indo muito bem, para ele continuar assim, que ele vai conseguir alcançar o objetivo da nossa aula. Isso, com certeza, deixa o aluno motivado. Quando precisar corrigir um aluno, evite fazer isso de uma forma falando alto, fazendo na frente da turma toda. Isso pode constranger aquele aluno e deixar ele muito inseguro conosco. Então, fica difícil criar esse vínculo, esse bom relacionamento, se o aluno não sente essa confiança na gente. Então, quando precisar, você pode tirar ele ali da sala, falar com ele ali no corredor da escola, ou até da sala de aula particular, né? Tirar ele da sala e conversar ali no cantinho com ele, ou até mesmo, se não for possível tirar ele da sala, ir até o aluno, né, e olhar para ele, ficar frente a frente com o aluno também. Esse contato que a gente tem com o aluno interfere muito na maneira como ele nos vê. Então, a gente precisa ter essa questão de desenvolver um tato, né, uma flexibilidade para conversar com o aluno de uma maneira que ele se sinta mais à vontade. Então, quando precisar corrigir, evite fazer isso de uma maneira que a turma toda veja e ele se sinta constrangido. O sexto ponto, que é muito importante também, que vai fazer com que o seu aluno entenda que você realmente está interessado no aprendizado dele, é a gente estar aberto a sugestões. Então, você pode perguntar para os seus alunos como é que estão sendo as suas explicações, se eles estão conseguindo entender o que está sendo explicado, se tem alguma coisa que eles acham que pode melhorar ali na aula. Claro, não faça esse tipo de pergunta já com 5 pedras na mão, né, esperando o aluno responder para você cortar ele, ou você ficar com raiva. Não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente entenda como que está sendo para os nossos alunos essa experiência durante a nossa aula, e a gente também precisa focar que o nosso objetivo é ensinar o aluno, não é? Então, a gente precisa saber se o aluno está conseguindo aprender do modo que a gente está explicando. Se ele não está conseguindo aprender, se a turma toda não está tendo facilidade em entender, então alguma coisa está errada, né? A gente precisa estar atento a isso também. A gente tem que estar sempre se atualizando, a gente tem que estar sempre buscando a melhor forma de ensinar aos nossos alunos. Por isso, a gente tem que ter esse cuidado também de perguntar para eles, como é que está sendo a aula? Vocês estão conseguindo entender? Tá ficando clara a minha explicação? Vocês têm alguma dúvida? Me dá um feedback, me fala o que vocês estão achando da aula. Isso é muito bom, isso vai também te ajudar a identificar se tem algum ponto que está faltando, e também, quando os alunos estiverem entendendo, quando a sua aula estiver indo bem, eles também vão te dar um feedback bom. Eles vão falar que está tudo bem, que eles estão entendendo, que a aula foi muito boa, eles vão falar o que eles mais gostaram da aula. Então, tenha esse momento para
perguntar para os seus alunos o que eles estão achando das suas aulas. Se eles derem alguma sugestão de uma possível mudança, que eles acham que não está dando certo ali para entender, então não fique assim orgulhoso e ache que não vale a pena. Dê um tempo para você pensar sobre aquela ideia, verifique se essa sugestão é mesmo válida, se isso está acontecendo mesmo, e se for válido, dê uma chance, considere realizar essa mudança para ver se acontece mesmo essa diferença no interesse do seu aluno. Quando o aluno percebe que você prestou atenção no que ele disse e realmente pensou sobre o assunto, ele fica muito mais motivado, ele passa a confiar na gente, ele percebeu que você realmente está querendo o bem dele, que você realmente está interessado no aprendizado dele. Então, eles valorizam isso, eles começam a retribuir esse sentimento, essa forma de tratar. Então, é muito importante a gente ter esses 6 passos. Então, vamos dar uma revisada rápida, então, nos 6 passos para você ter um bom relacionamento com o seu aluno e conseguir o interesse dele na sua aula. Então, o primeiro é tirar um tempinho da sua aula para conversar com eles, dialogar com eles, ver as coisas que eles gostam, questão de preferência, da rotina deles. O segundo ponto é ficar atento às coisas, aos assuntos que chamam a atenção deles, que desperta o interesse. O terceiro ponto é a gente estimular as atividades dinâmicas para dar essa oportunidade do aluno se expressar e a gente também conhecê-lo melhor. Quarto ponto é a gente alinhar esses interesses do aluno com as nossas aulas, com o conteúdo que está previsto para as nossas aulas. Quinto ponto, dar o feedback para eles, que vai manter eles motivados, vai também mostrar para eles que você está prestando atenção, que você está reconhecendo o esforço que eles estão fazendo. E o último ponto é a gente estar aberto a sugestões. A gente sempre perguntar para os nossos alunos o que eles estão achando das nossas aulas e se a sugestão que eles derem for válida, a gente tirar sim um tempinho para fazer essas alterações, sempre focando no objetivo de tornar o aprendizado do nosso aluno melhor. Certo? Então, esse foi o nosso episódio de hoje, com o tema de como um bom relacionamento com os nossos alunos consegue despertar o interesse deles, e quando a gente coloca isso em prática, a gente sente a diferença no rendimento dos nossos alunos, na forma como eles nos tratam, a gente começa a ter menos daqueles conflitos em sala de aula que o aluno tenta parecer autoridade ou coisa do tipo, esses conflitos começam a diminuir. Então, é muito bom a gente ter esse momento de a gente tirar esse tempinho para conhecer eles melhor, para conversar com eles, entendê-los melhor, e assim também eles entender a gente melhor, certo? Oi, Eulina, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, que bom ter a sua presença por aqui, muito bom poder compartilhar as experiências, fico muito, muito, muito feliz. Então, esse foi o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, e amanhã a gente tem a nossa última live, a despedida do aquecimento para o evento que vai acontecer no dia 4 de fevereiro. Combinado? Eu também, Eulina, é um tema que eu gosto bastante de conversar, esse do relacionamento com os nossos alunos, né? Muito, muito, muito importante a gente tirar esse tempinho para conhecê-los melhor, e assim a gente consegue entender eles melhores e eles nos entender também, né? Eu até costumo dizer que os meus alunos chegou a um ponto deles me conhecerem tão bem, que às vezes quando eu falava assim, olha, hoje eu não estou muito legal, aí os alunos já sabiam assim, olha, teacher, eu trouxe aqui um chocolatinho, porque eu fiquei preocupado que você disse que não estava se sentindo muito bem. Então, a gente tinha criado um vínculo tão forte que eles já sabiam, até quando eu não estava muito legal, eles sabiam o que trazer para me deixar mais tranquila durante a aula, né? Então, é muito bom a gente desenvolver esse vínculo com os alunos e assim vira mútuo, né? A gente consegue ajudar eles e eles conseguem nos ajudar. Mas é muito legal mesmo. Agradeço, então, a atenção de todos vocês. Muito obrigada por terem participado. E é isso, nos vemos, então, no episódio de amanhã. O último episódio, não percam. Tchau, tchau. Vejo vocês amanhã.